Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas à disciplina de Antropologia e Educação. Hoje estudaremos os conteúdos das unidades 1 e 2. Na unidade 1, abordaremos sobre a antropologia no quadro das ciências. Entenderemos o conceito de antropologia e o seu objeto de estudo, assim como também a sua especificidade e o deslocamento do olhar antropológico. Já na unidade 2, analisaremos a antropologia e educação, que dá nome à nossa disciplina. Discutiremos o conceito de educação, a gênese da antropologia da educação, a importância da reflexão antropológica para a educação e o método em antropologia da educação. O estudo dessas duas unidades tem o objetivo de promover a reflexão sobre o conceito de antropologia e sua aplicação no processo educativo. Assim, iremos discutir o que é educação numa perspectiva antropológica. Lembro que todo o conteúdo que estamos trabalhando aqui estão no caderno didático, disponível para vocês no ambiente virtual, e também nos textos complementares que disponibilizamos lá. Também reforço que é necessário acessar o ambiente virtual, ler o plano de ensino, acompanhar o cronograma com todas as datas, tá, gente? E ficar atentos aos prazos. Então, vamos lá? O que é antropologia? Eu já começo perguntando, questionando, né? O que é antropologia? Qual é o objeto de estudo da antropologia? Como a antropologia pode ser aplicada na educação? Bom, para começar, o caderno didático de vocês, a Edina Souza e o Laurêncio Silva, que são os autores, começam explicando o seguinte: a antropologia é o estudo do homem, correto? Bom, eu substituirei o termo homem pelo termo ser humano, por entender que a sociedade é composta por indivíduos e com diversas identidades de gênero. Então, portanto, eu acrescento que a antropologia tem como objeto de estudo o ser humano. Pode-se dizer que se trata do campo das ciências sociais aplicadas, que estuda as relações sociais e culturais do ser humano. Isto é, ela estuda o comportamento do ser humano como membro de uma sociedade. Conforme os autores do livro, do caderno didático de vocês, a antropologia é uma ciência das diferenças sociais. Então, assim, desde a sua gênese e durante a trajetória histórica teórica, ela passou e buscou constantemente um refinamento teórico e metodológico para a compreensão da diversidade cultural. É uma questão crucial que se impôs durante o desenvolvimento teórico foi compreender o paradoxo da unidade biológica do homem que se contrasta com a extraordinária diversidade cultural. Assim, para compreender a antropologia, é necessário compreender como se forma as diversidades culturais humanas. Então, o enfoque antropológico, ele é definido pelo método, o desenvolvimento teórico e metodológico. Logo, a antropologia, ela é muito importante para a educação porque ela visa compreender como se forma a diversidade humana. A especificidade da antropologia é interessante porque a especificidade da antropologia está no ser humano. Então, para resumir, o enfoque antropológico é a oposição entre nós e o outro. Então, eu preciso olhar esse ser humano. Como eu estou numa sociedade diversificada e com múltiplas culturas, eu preciso olhar de dentro, analisar de dentro esse ser humano. Então, nós e o outro, captar o ponto de vista do outro, olhando para dentro, olhando de dentro,
aprender o ponto de vista do outro. Então, qual que é a função do antropólogo dentro desse método, dentro desse enfoque antropológico? É imergir na sociedade para compreender o outro. Então, essa é a especificidade do olhar antropológico. Se eu quero compreender o outro, eu tenho que tentar viver como o outro, eu tenho que entrar no lugar do outro para eu sentir esse outro. Daí a importância de se compreender esse outro. E ao compreendermos esse outro, podemos entender as diversas culturas e os pontos de vistas presentes em nossa sociedade. E assim também tomarmos mais consciência, né, gente, que não existe culturas certas ou culturas erradas, simplesmente existem culturas diversificadas. Desse modo, temos que nos atentarmos para o cuidado de não julgarmos, de não inferiorizarmos a cultura do outro, como, por exemplo, fizeram os europeus lá atrás, quando chegaram nas Américas e viram uma população aqui diferente da que se tinha na Europa, né? Uma população nativa, que foram chamados de indígenas, e essa população não se comportava como os europeus. Por exemplo, a noção de trabalho para o índio era uma noção totalmente diferente de trabalho que os europeus davam. Então, para o europeu, o trabalho era para a produção da mais-valia, do capital. Para o índio, o trabalho era uma questão de sobrevivência. Então, era a caça e a pesca para ele se manter vivo, e ele não necessitava de mais. Se ele comia o seu peixe ou caçava seu animal, matava e comia, ele estava satisfeito. E aí o olhar do europeu para esse outro foi um olhar de preconceito, foi de um olhar de um povo inferiorizado, porque não tinha a mesma cultura europeia. Resultado disso, nós já sabemos, né, gente? Massacre de milhões de população indígenas para se ter uma colonização aqui. E até hoje o índio sofre com esse olhar preconceituoso, esse olhar que coloca ele como inferior. Então nós, como educadores, temos que olhar esse outro e tentar entender como se processa a cultura desse outro. É fundamental termos em mente que nenhuma sociedade ela é certa ou errada. Existem várias sociedades e cada uma cria seus códigos, seus símbolos, suas conexões culturais. Ok? E aí é a percepção dessa diferença que permite a constituição da identidade entre nós e o outro. Então, cada sociedade tem sua própria identidade. A antropologia, ela surgiu no século XIX. Na época, buscava estudar aquelas sociedades ditas como primitivas, não europeias. Se a gente pensar o século XIX, gente, o século XIX é o século do ismos, né? Porque é o século do imperialismo, é o século do marxismo, é o século do comunismo, é o século, enfim, dos ismos que se chegam e se instalam. E o imperialismo, que é chamado também de nova colonização, ele se instala de tal modo que ele vai definir até o evolucionismo, né? Baseando na teoria de Darwin, vão falar lá que que o branco é o superior e que o índio, o negro, as outras raças são inferiores. Então, qual que vai ser a ótica imperialista dos países em desenvolvimento e desenvolvidos? Vamos levar civilização, entre aspas, para os povos não civilizados. E aí é no século XIX que se tem a partilha da Europa, a partilha da África, e da Ásia, entre os países industrializados da Europa. E essa partilha ela é feita numa perspectiva de fora para dentro, do olhar do colonizador para o colonizado, como se o colonizado fosse inferior. Qual que é o resultado desse desenvolvimento que a gente chama desenvolvimento de cima para baixo, não de baixo para cima?
esse tipo de progresso, de desenvolvimento, ele vai gerar uma pobreza generalizada nesses países que foram tomados, né, como inferiores e explorados. A gente brinca, né, na história, a gente fala que a Europa chegou a um nível tão alto de uso de sua matéria-prima, que ela não tinha mais matéria-prima. E onde ela vai buscar essa matéria-prima? Na África, na Ásia, nos países latino-americanos. E aí ela vem buscar essa matéria-prima com base num discurso de progresso. E esse discurso de progresso, ele nasce da ideia evolucionista que a Europa é superior, os Estados Unidos, que até então já tinha se tornado país e estava na sua expansão para o oeste, era superior nessa ideia. E os outros países que não tinham alcançado esse nível de industrialização eram inferiores. E aí, com a ideia do evolucionismo darwiniano, cria-se uma ideia de que o europeu também, o branco europeu, era uma raça superior. Então, precisava ensinar a civilização para a raça considerada inferior. E esse ensino dessa civilização, ele se dá por meio da exploração da mão de obra, ele se dá por meio da tomada do território, ele se dá por meio da aculturação dos valores e eles menosprezam os valores que são daquelas sociedades. Então, assim como ocorreu com o escravo africano, que foi capturado na África, trazido como escravo para várias partes do mundo, inclusive o Brasil, nesse momento vai se defender o fim da escravidão, mas com o propósito de que essas pessoas sejam inseridas no mundo do trabalho industrializado. Tá? E esse mundo do trabalho industrializado também vai explorar a mão de obra. Então, quando a antropologia nasce no século XIX, ela olhava para a África e para a América, para os povos, para as nações indígenas da América, como sociedades primitivas, ou seja, sociedades não europeias. E aí, atualmente, a gente tem uma crítica a esse olhar que a gente chama de eurocentrismo. Por quê? Porque põe-se a Europa no centro e pensa a sociedade numa perspectiva de evolução como a Europa estava. E aí essa crítica hoje é chamada de processo de descolonização, que vai ocorrer uma ampliação devido a esse processo do campo antropológico. Por quê? Porque o outro vai passar a ser a sociedade como um todo. Então vai passar a ser constituído por múltiplas dimensões do ser humano. Então nós não vamos estudar só as sociedades indígenas, só as sociedades africanas, tribais. A gente vai estudar o homem como um todo, na sua subjetividade, na sua cultura, na sua intersubjetividade, enfim, nos termos das diversas esferas do comportamento humano, né? E aí o livro de vocês, o caderno didático de vocês, ele traz essas esferas do comportamento humano e da sociedade humana para o estudo. Então, o conhecimento antropológico, ele vai ser dividido em 4 esferas. A primeira esfera é a biológica, que vai dedicar o estudo das relações entre o patrimônio genético e o meio geográfico, ecológico e social. Então, vai tomar técnicas e métodos do ramo da biologia. E os especialistas desse estudo, eles vão buscar analisar as peculiaridades morfológicas, fisiológicas, ligadas ao meio ambiente, bem como a evolução dessas particularidades, né? Em outras palavras, eles vão buscar compreender as diferenciações de populações e não mais de raças. Igual lá no século XIX, quando eu falei do imperialismo, vai criar-se uma ideia de raça, né? Que a raça branca é superior, a raça amarela é inferior, a raça preta é inferior. Então essa ideia que se cria é uma ideia preconceituosa. A partir do momento que eu trago a antropologia para o campo da biologia, eu vou estudar as diferenciações populacionais, não as diferenciações de raças.
tá? Eu vou abolir a ideia de raça do campo antropológico e vou pegar as especificidades de cada população, igual quando eu estudo uma comunidade tradicional, por exemplo, a comunidade tradicional dos ribeirinhos no entorno de São Francisco. Quais que são as práticas culturais deles? Qual que é a relação desse povo com o rio, com o meio ambiente? Eles vivem da pesca, então como eles se relacionam com essa pesca em períodos da Piracema? Enfim, eu vou entender a relação do homem, do ser humano, com esse meio ambiente em que ele está inserido. Então eu vou usar técnicas da biologia aí, por isso é chamado de antropologia biológica. O segundo é a antropologia linguística. Eu gosto muito de um livro que é do professor Benedict Anderson, que chama Comunidades Imaginadas, que ele vai falar da formação dos estados nacionais na Europa a partir da invenção da imprensa. A imprensa, ela vai criar vernáculos próprios para cada região, e esses vernáculos, essas línguas faladas em determinadas regiões, vão ser responsáveis para criar uma identidade cultural, e essa identidade social e cultural é que vai dar base para a formação dos estados nacionais modernos. E é interessante porque o estudo das línguas e da linguagem mostra muitas vezes expressões de valores, preocupações, ideias, pensamentos, enfim, mostra como aquele povo, como aquela sociedade se identifica, pensa ou analisa, né, se vê presente. É bem interessante esse ramo da antropologia linguística. E temos ainda a arqueologia. A arqueologia, ele vai usar métodos, né, e técnicas específicas que os arqueólogos vão usar, que são os vestígios deixados pelo homem na sociedade, e assim eles vão entender sociedades já desaparecidas, sociedades que não estão mais entre nós, mas que existiram e que deixaram seus valores, suas culturas, suas marcas, né? Como, por exemplo, a sociedade egípcia ou, por exemplo, os homens pré-históricos. Então, a arqueologia também é um campo, é uma esfera da antropologia. E, por fim, nós temos a antropologia social, cultural e etnológica. Esse tipo de antropologia toma como foco o estudo do ser humano, como membro de uma sociedade, um sistema de valores. Portanto, o antropólogo que vai por esse campo, ele vai focar na perspectiva da sociedade humana enquanto um conjunto de ações ordenadas de acordo com o plano de regras que ela própria inventou. Então, é nesse campo que está a antropologia e a educação. É nesse campo em que a gente vai situar a nossa disciplina, né? E essa antropologia social, ela ainda se divide em várias outras esferas, ela subdivide, que é a antropologia indígena, a antropologia rural, a antropologia urbana e a antropologia das populações afro-brasileiras. E, por fim, a antropologia da educação, que também se subdivide em outras antropologias, que é do campesinato, da religião, da política, do corpo, da saúde, do gênero, da dor, enfim, entre outras linhas. Como vocês podem observar, hoje a antropologia estuda o ser humano inserido na sociedade como um todo. E esse ser humano, ele, desde o momento em que ele nasce, em que ele se forma como ser humano, ele está sendo moldado num processo educacional. E aí, por falar em educação, é que vem a segunda unidade, que é a antropologia e educação. Desde o momento em que o ser humano é concebido, o seio familiar, o núcleo de sociedade que ele está inserido, já projeta a educação dele. Então, na nossa segunda unidade, antropologia e educação, que dá nome à nossa disciplina, nós vamos pensar o que é educação, e vamos pensar essa educação por vários viés, e principalmente pelo viés antropológico. Então, eu começo a segunda unidade dizendo o seguinte:
Mestre não é quem ensina, mas quem repetentemente aprende. Essa frase é do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, quando ele analisa ali, ele está ali escrevendo o Grande Sertão, e ele começa a ver o dia a dia ali do sertanejo, conduzindo o gado, né, do pessoal seguindo pelo sertão. Então, o mestre é quem realmente está repetentemente aprendendo. Nós, como mestres, estamos constantemente aprendendo. E aí o conceito de educação. O que é educação? Como eu falei com vocês, desde que o sujeito nasce, o seu processo educacional está sendo formado, né? Na hora que ele aprende as primeiras palavras, os primeiros gestos, ele está ali aprendendo sobre o meio que ele está inserido, né? E o meio que ele está inserido diz muito do seu comportamento, né? E aí, educação, do latim, tem dois conceitos. Eu trabalhei esses conceitos na disciplina de História da Educação, no semestre passado. O primeiro conceito é educar, que significa amamentar, criar, alimentar. Então, quem faz isso? A família, né? A partir do momento que a criança nasce, a mãe amamenta, a mãe cria, juntamente com o pai, de preferência, né? Ela alimenta. E educere significa conduzir para fora, direcionar para fora, fazer sair, modificar, tirar de. Esses dois conceitos são do latim e nos dizem a respeito do que seria essa educação. E quando o sujeito nasce, a família o prepara para ir para fora, né? Então, primeiro alimenta, amamenta, cria e no momento certo o conduz para fora. Então, o processo educacional, ele começa na instituição familiar. A instituição escolar é uma escolha da família, mas ela é uma das últimas. Primeiro, a base da educação, viu, gente? Começa na família. Para o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja, na escola, de um modo ou de muitos, todos nós estamos envolvidos em pedaços de educação ou da vida com ela. Então, a educação, ela faz parte do nosso processo evolutivo, ela está inserida no nosso processo evolutivo. Para Brandão, não há nenhuma forma, nenhum modelo de educação. A escola não é o único modelo que existe em que a educação acontece. Então ele fala que também, para Brandão, talvez a escola não seja nem o melhor lugar. A educação, ela existe de formas diferentes em sociedades tribais, em sociedades de agricultores, em educação de países desenvolvidos, não desenvolvidos, em mundos sociais sem classe. A educação, ela faz parte da sociedade e ela muitas vezes vai delimitar como aquela sociedade vai se comportar. Muitas vezes nós criticamos ou se critica, né, o comportamento humano das pessoas perante alguns cultos religiosos. Só que as pessoas não pensam, não analisam que esses cultos religiosos fez parte da educação daquele sujeito inserido ali naquela sociedade. Então não se deve criticar, deve se respeitar e entender e muitas vezes não julgar, porque cada religião tem um propósito, tem uma energia que está inserido ali no que aquela comunidade, aquele grupo social aprendeu a conhecer. Então, esse é uma das funções, eu diria, da educação, né? É preparar o sujeito e da religião também, preparar o sujeito para conviver em sociedade. Brandão, ele fala o seguinte, que na espécie humana, a educação continua apenas o trabalho da vida. Desculpa, gente. Na espécie humana, a educação não continua apenas o trabalho da vida.
ela se instala dentro de um domínio propriamente humano de trocas, de símbolos, de intenções, de padrão, de cultura, de relações de poder. Então, a educação ela é um sistema de trocas e muitas vezes colocadas através de uma relação de poder, né? Então, Guacira Louro já vem trazer que a educação do homem existe por toda parte e por muito mais do que a escola, é o resultado de um meio sociocultural sobre os seus participantes, como eu falei com vocês. Daí a necessidade do surgimento da antropologia da educação, porque a antropologia da educação, ela surge e ela se encontra no âmbito da antropologia cultural, para entender como essa antropologia, como esse homem nesse processo educacional se desenvolve, se interage com diferentes ou com os seus, né? Um pai da antropologia da educação é o Franz Boas. Ele foi considerado o pai da antropologia da educação porque ele vai trazer esse discurso da interação da educação com o meio cultural, né? E ele, devido a essas contribuições que o Franz Boas tem, ele traz diversos continuadores de sua obra, né? Entre eles a gente pode citar a Margaret Mead, o Abraham Cardinet, o próprio Gilberto Freire no Brasil vai tomar um pouco a interpretação do Franz Boas. E de uma forma muito genérica, os continuadores de Boas, eles vão enfatizar que o mundo está dividido em áreas culturais ou culturas locais, que formam sistemas relativamente fechados e possuem coerência própria. Os culturalistas, eles estabelecem um vínculo entre cultura e psicologia. E aí a ideia central é que a cultura e a educação de uma sociedade contribui para forjar uma determinada personalidade de um indivíduo particular. Ou seja, a cultura é, em última análise, o critério dominante da explicação das condutas humanas. Então, os continuadores de Boas, chamados de culturalistas, inclusive o próprio, fala que uma cultura representa uma espécie, um inconsciente social. Então, geralmente, a cultura ela representa valores e crenças que os indivíduos aprendem e absorvem nas trocas que eles fazem ali ao longo da sua existência, tá? Outro olhar antropológico muito importante é o do antropólogo francês Pierre Bourdieu. Ele vai trazer para o centro do debate a noção do hábitos. Ele vai falar que todo o processo educativo aparece de uma forma muito dinâmica e o hábitos, né, a forma como a pessoa aprende ali a conviver, as suas trocas, que vão ser as matrizes de percepções, de juízos e de ações. Então, todo o processo educativo, ele vai configurar uma razão pedagógica, um porquê dessa educação ser daquela forma, né? E aí o Bourdieu, ele traz um conceito muito importante para o campo da antropologia da educação, que é o conceito de capital cultural. Ele fala que o capital cultural é amplamente desenvolvido e coloca a educação também no centro das pesquisas. Qual a importância dessa reflexão, né? O que essa reflexão busca? O capital cultural seria, segundo Bourdieu, o acúmulo de bens culturais adquiridos ou investidos durante a vida. Seria um investimento em arte, literatura e imersão no meio da cultura. Quanto maior a exposição, maior o acúmulo do capital cultural, certo? E em todo o processo educativo, encontra-se um modelo de ser humano, de comportamento e de sociedade. Para Bourdieu, a antropologia da educação busca na reflexão filosófica um direcionamento ético para a ação pedagógica e nas ciências um auxílio para compreender melhor o ser humano como ser biológico e social. Então, o centro da antropologia da educação é o ser humano. E essa perspectiva de análise, segundo Bourdieu,
enraiza-se nas diferentes ciências em que divide a antropologia. Então, assim, cada uma dessas ciências em que a antropologia está dividida possui sua especialização e torna-se insuficiente para delimitar a imagem do ser humano a ser trabalhada por meio da educação. Então, qual que é a ideia do Bourdieu? Que temos que abranger esse campo das ciências, da antropologia como um todo, para entender o processo educativo, né? E aí vem-se a noção de método. O que é o método em educação? O método em antropologia da educação. O específico da antropologia da educação consiste em criar teorias que possam explicar os fenômenos educativos e contribuir eficazmente com o desenvolvimento pedagógico. Então, logo, o estudo do método nos remete à análise dos elementos básicos que integram o ato educativo. Então, nós temos uma herança cultural aí que está inserido em nós como seres humanos, né, que serve de guia para estimular o que há de humano no educando, que revela quais são nossos valores morais, éticos e tal, do processo educativo que nós recebemos. E aí, a escola tem que ter cuidado, porque como a escola é uma instituição mediadora entre esse processo educativo que a gente recebe da nossa herança cultural, então ela é mediadora entre a família e a sociedade. O Durkheim me dizia lá que a família educa, mas a sociedade também educa, e a religião também educa. Então a escola, ela vai ser um elo mediador entre essas outras instituições presentes no mundo social. O processo educativo, ele é direcionado para a libertação do sujeito e da solidariedade cultural. E aí a antropologia, ela vai relativizar as culturas através da pesquisa antropológica da educação para contribuir com a democratização do saber, ok? No desenvolvimento da pesquisa educativa, pode-se seguir linhas, né? E aí nós temos hoje no estudo da antropologia da educação 3 linhas básicas. A primeira é o positivismo, a segunda, a fenomenologia, e a terceira, a dialética ou materialismo dialético. O positivismo, ele busca dar respostas, né, prontas, fundamentadas na ciência e na análise estatísticas. Então, ele se fundamenta em questionário, em base de dados quantitativos, e ele busca investigar o espírito humano sobre o que é possível conhecer, eliminando a busca das causas últimas, né? Então, ele foca nos dados quantitativos. A fenomenologia, ela abandona, de certo modo, a ideia quantitativa das ciências naturais e foca em compreender num campo mais qualitativo. Então, ela vai tentar compreender os problemas pedagógicos, o âmbito intersubjetivo que envolve ali os atores do processo educativo. Então, a fenomenologia, ela se vale de métodos qualitativos para entender o processo educativo. E o materialismo dialético, ele busca explicações lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento. Então, ele vai tentar estudar ali a evolução das ideias, baseando-se numa interpretação dialética do mundo e sua concepção, né? Então, assim, por que isso acontece? Aí vai contrapor o pensamento, né? O pensamento e os fenômenos naturais existentes. Então, ele vai buscar uma explicação dialética. E, por fim, gente, esses três modos de analisar, essas 3 correntes filosóficas de analisar a antropologia e a educação, elas vão chegar a uma ideia de que as verdades científicas em geral significam graus de conhecimento limitados pela história. Porém, não significam que a incapacidade do ser humano chegar a uma verdade.
Então, para Bourdieu, um dos caminhos para a construção e consolidação do conhecimento antropológico é a etnografia. Cabe ao antropólogo pesquisar, elaborar a ciência social do observado, via do ponto de vista do observado, que é o que a gente está falando aqui desde o início da nossa aula, ultrapassando suas próprias categorias, então criando outras categorias a partir do ponto de vista desse observado. Enfim, qual que é a função da antropologia? Construir um conhecimento alicerçado na experiência etnográfica e na percepção do outro. Essa é a função geral da antropologia. E, enfim, terminamos por aqui. Na próxima aula nós discutiremos a relação entre sociedade, cultura e educação e abordaremos as influências da cultura na sociedade, na educação e no currículo. Enquanto isso, eu convido a vocês a irem lá no nosso primeiro fórum e participarem da nossa enquete. É muito importante a participação de todos, todas e todes. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye, pessoal!